Bom dia, a paz do Senhor. Espero que todos tenham dormido muito bem, descansaram bem no dia de ontem. Hoje, domingo, 9 horas da manhã, nós estamos apresentando a primeira aula, a primeira lição da revista Os Bons e Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. É uma revista nova, estamos iniciando hoje. No domingo passado, tivemos uma excelente aula com a Lohane. Foi a última lição da revista passada. Eu creio que a revista passada trouxe muito bons ensinamentos para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa vida espiritual. Foi de muito conforto. E agora nós estamos iniciando a nova revista. Todos sabem que foi liberado os cultos com muitas restrições, apenas 2 por semana, e nós não temos espaço para fazer o distanciamento das pessoas dentro do nosso templo para termos aula de escola bíblica. Outra coisa, crianças de 12 anos para baixo não podem ainda ir ao templo. E os jovens, nós não temos ambiente para fazer classe de jovem, classe de adulto. Então, nós vamos permanecer com as aulas do jeito que estão, porque nós temos percebido que temos alcançado mais vidas e muitas vidas. E vamos ter os cultos abertos, né? Eu acho que a maioria já recebeu aí no nosso grupo da Igreja de Deus do Beija-Flor. Nós já colocamos lá a, essa informação. E aí todos já sabem que domingo, amanhã, hoje, né, à noite, a partir das 18h30, nós já vamos estar lá com as portas da igreja abertas, com as cadeiras posicionadas com o distanciamento exigido pelo decreto, e vamos estar ali. Além de estarmos presencialmente, também vai estar sendo transmitido ao vivo. Vai ser transmitida ao vivo. Então, se você ainda não tem ainda aquela convicção, a certeza, acabou o medo, e você ainda está apreensivo, porque nós estamos com um alto índice. Nós tivemos, infelizmente, ontem a perda de um grande amigo nosso, um pastor que nós temos uma grande estima, que já pregou várias vezes, sempre nos atendeu quando nós precisamos dele, pastor Fabiano, ele sempre esteve conosco. Ontem nós perdemos o nosso pastor. E pessoas muito próximas da gente, nós perdemos esse mês várias pessoas próximas da gente pelo Covid-19. Então, se você ainda está temeroso, a sua família ainda está se guardando, fique em casa, assista ao vivo, que nós vamos estar fazendo o culto ao vivo hoje, a partir das 18h30, e quinta-feira, a partir das 19h30. Assista, não deixa de assistir, não deixa de compartilhar com os amigos, com os vizinhos, com quem você conhece, para que essa palavra possa ter um alcance maior. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa hoje também, nesta lição que vamos apresentar, Deus possa falar com você, te dar crescimento para a honra e glória do nome do nosso Deus. Essa primeira lição, ela fala da vida de Moisés, e fala Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. É muito legal, Deus falou tremendamente comigo através dessa lição. Falou muito comigo. E eu quero te dizer que Deus também quer falar com você. Vamos fazer uma oração para iniciar, de agradecimento a Deus por ter nos guardado até aqui. Ele tem nos guardado, tem nos segurado, tem segurado a nossa mão, não tem permitido que esse mal entre em nossa casa, entre no nosso lar. Vamos estar orando a Deus em agradecimento por esse dia lindo que Ele nos dá também. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, ó Deus, neste momento em gratidão por tudo que o Senhor tem proporcionado à nossa vida.
Obrigado, Senhor, pela guarda, pela proteção, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada membro, cada um, ó Deus, da nossa, que congregam ali no Beija-Flor. O Senhor tem estado com a tua mão poderosa sobre a vida de cada um, Pai. E agora eu venho pedir a Ti que tire esse sentimento de medo, tire esse sentimento de apreensão, ó Deus, esse sentimento de derrota, pois o Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. Sê conosco, sê com cada um, Pai. Tira esses sentimentos que levam a pessoa a não fazer aquilo que querem, mas, Senhor, guarda, protege, acampe os teus anjos, dê força, dê vigor físico, vigor espiritual a cada um para estar na tua presença. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Abra nosso coração e nossa mente agora e fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso comentarista dessa revista, ele nos orienta para o texto em Êxodo, no capítulo 33, nos versículos de 1 a 6, apenas esses 6 versos, para dar base àquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Diz assim um texto sagrado: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba que o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Esse é o texto. Nós vamos para a nossa lição. Inicialmente fizemos aqui um pequeno comentário. Não, inicialmente nós vamos falar o nosso texto para memorizar. E esse texto é em Deuteronômio, no capítulo 34, no verso 10. Deuteronômio é um livro chamado Livro das Repetições. Deuteronômio sintetiza de Gênesis a Levítico, a Números. E nós vemos aí toda a história sintetizada dos 4 primeiros livros em Deuteronômio, daí chamado o Livro da Repetição, que diz assim, o verso 10 do capítulo 34. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a que o Senhor conhecera face a face. Bem facinho. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a que o Senhor conhecera face a face. Mais uma vez, para a gente memorizar. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a que o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34, no verso 10. Já decoramos esse versículo, tem aqui um comentário que eu achei muito pertinente, que está também na revista aí. Quem tiver essa revista, tem esse comentário aí como introdução da lição, que diz assim: Não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas. Melhor ainda, quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Mas será que em nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importantes do que a presença dele conosco? Moisés nos mostra que a presença dele conosco é a melhor dádiva que podemos ter. Bem interessante esse comentário, porque hoje as pessoas estão muito mais olhando para as mãos abençoadoras de Deus do que para os mandamentos do próprio Deus. As pessoas estão amando a Deus pelas bênçãos que recebem, não pelo que Deus é. E aqui, quando ele fala, será
que nos nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importantes do que a presença dele conosco. Durante a lição você vai entender melhor esse comentário do comentarista dessa revista. Vamos para o primeiro slide, Moisés e sua chamada. Irmãos, eu ontem até estava conversando com a pastora e perguntei para ela se ela sabia o significado do nome Moisés. Eu também não lembrava. Eu já tinha visto, eu já tinha pesquisado vários nomes, né? Eu tenho um livro aqui muito bom que fala sobre todos os personagens bíblicos e o significado dos seus nomes. E eu já tinha visto Moisés, mas não lembrava que era tirado das águas. Moisés é tirado das águas. Moisés ele veio como promessa desde o nascimento. Ele nasceu num período em que, lá no Egito, havia um decreto de Faraó que todo filho de hebreia que nascesse homem era para ser morto ao nascer e jogado nas águas do rio, do Nilo. Irmãos, num tempo muito difícil. Então, as mulheres poderiam. Qual era o medo dos egípcios? De que, em caso de guerra, aqueles que eram hóspedes no Egito, que Israel era hóspede no Egito, foram levados para lá pelas mãos de José, quando foi a família, com apenas 72 pessoas, mas hoje já era uma multidão de mais de 6 mil homens, só destros, prontos para a guerra. E desses 6 mil homens, tinha idosos também, tinha mulheres, tinha crianças. Era muita gente, acima de 12 mil pessoas, que já habitavam o Egito, e aí eles tinham medo. E lá eles foram, depois da morte de José, um novo faraó veio e ele não se lembrou dos benfeitos que aquele povo havia trago para o Egito, das benfeitorias, e começou a escravizá-los. Então, Moisés nasce num período desse. Mas houve uma técnica bem legal, que aí é onde vem a origem do nome. Quando ele nasceu, pela uma providência divina, ele não foi morto. Ele foi colocado dentro de um cesto de vime, betumado para não entrar água, e foi solto nas águas do Nilo, próximo ao jardim do castelo de Faraó. E a filha de Faraó tomava banho ali, tomava banho naquele lugar de banho do Nilo, e essa cesta veio. E ela estava sendo assistida por uma irmã de Moisés, já adulta. E essa irmã, nós sabemos que era Miriam. E quando ela viu, ela se compadeceu por aquele menino e levou para casa e perguntou à sua ama, que era Miriam, e falou, arruma alguém. Aí falou, eu conheço uma hebreia que teve uma filha recentemente e pode tomar conta. E levou para a própria mãe de Moisés cuidar. Então, nós vemos aí todo o direcionamento divino, essa chamada de Moisés desde o seu nascimento. Né? E esse grande legislador, que foi Moisés, ele nasceu nesse período difícil, foi retirado das águas, daquele cesto, e criado no castelo de Faraó, e estudando sobre todas as ciências do Egito. Muito interessante. Então, nós vemos aqui no Atos 7, no verso 22, que ele foi salvo e instruído em todas as ciências do Egito, porque ele foi tirado das águas. No terceiro tópico aqui, ou no segundo tópico desse primeiro item, nós vemos as desculpas para não ser usado por Deus. A história de Moisés é o seguinte, ele cresceu, foi tomado para o castelo, depois de desmamar, depois já de adolescente, lá ele estudou todas as ciências do Egito, lá ele cresceu como como neto de Faraó, e ele andava como príncipe. Só que ele se apegou ao povo da sua origem, aos hebreus. Ele se apegou a isso, porque ele era hebreu e ele tinha um chamado de Deus. Quando ele vê lá um soldado egípcio maltratando um hebreu, ele toma as dores daquele hebreu e mata o soldado e enterra na areia.
Quando ele se tocou e foi descoberto por aquele ato que ele fez, ele fugiu para o deserto. E por lá, nessa época ele já tinha 40 anos, e por lá, pelo deserto, ele viveu mais 40 anos naquele deserto. Irmãos, é interessante essa vida de Moisés. E lá, ele viu, conforme naquela primeira gravura que eu coloquei lá, certa vez ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, e ele viu uma sarça ardente à distância, e ele olhou, pensou ter sido visto uma miragem no deserto, é comum se ver isso, pela reverberação do ar quente em confronto com a areia, e ele virou o rosto para o outro lado, e voltou o rosto, e a sarça continuava ardendo, e ele foi se aproximando daquilo para ver mais de perto. E quando ele chega próximo daquela sarça ardente, ele ouve uma voz. Eu imagino, Moisés é acostumado a ouvir só o berro de gado, de cabras que ele pastoreava ali no deserto para Jetro, e agora ele escuta uma voz falando com ele na sua língua. Ele deve ter ficado espantado, dizendo: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é lugar santo. Quando Deus fala isso com Moisés, ele acata aquele mandado de Deus, e Deus fala com Moisés para que ele vá ao Egito libertar o seu povo, que agora ele já estava escolado, ele já estava estudado, ele já sabia toda a ciência do Egito, agora ele já sabia todos os meandros do deserto, 40 anos vivendo no deserto ali, e ele já estava apto agora a cumprir a missão para a qual ele foi chamado. Mas Moisés, ali, ele já deu desculpas esfarrapadas para Deus. E Deus foi tirando dele todos os seus argumentos. Até uma hora que Deus se aborreceu com ele e falou: vai, é uma ordem. Né? Eu fico pensando que nos dias de hoje também, quantos de nós damos desculpas para não assumirmos o chamado que Deus tem na nossa vida? Quantos de nós, como nós damos desculpa? É falta de tempo, minha aparência não condiz com o lugar que queres me mandar, porque a minha idade já é avançada, porque eu tenho problemas de locomoção, eu não tenho estudo. Olha, tudo balela, porque quem vai é Deus à frente. E aqui eu coloquei aqui as desculpas que Moisés deu para Deus para não assumir aquilo que ele tinha sido preparado. Primeiro, ele diz: quem sou eu? Está lá em Êxodo 3 e 11. É interessante quando ele fala: quem sou eu? Moisés ele não acreditou de imediato que Deus poderia usá-lo. Ele olhou inicialmente para si e não para o Senhor, que o estava chamando. Primeiro ele olhou para ele mesmo, sabe? E falou: quem sou eu? Vê essa figura aí. A pessoa olha, tenta olhar no espelho e não vê nada. Quem sou eu? Né? Ele, ao invés de ele olhar para o Deus que estava chamando, que o estava chamando, ele olha para si mesmo. Essa foi uma grande desculpa. A segunda desculpa que Moisés deu, ele diz assim: qual o nome do Deus que te enviou? Quando eu chegar lá e me perguntarem qual o nome do Deus que te enviou, nós sabemos que lá no Egito era um país, um reino total, para tudo eles tinham um Deus como referência. Era um país politeísta, um país em que tinha Deus para tudo. Tinha o Deus da medicina, tinha o Deus do rio, tinha o Deus do ar, tinha o Deus do fogo, tinha o Deus da cobra, tinha o Deus. Olha, eles tinham Deus para tudo. E para eles crerem em alguma coisa, tinha que ter uma imagem, algo que representasse aquele Deus tinha que ter um nome. Aí, quando Moisés faz essa pergunta: Senhor, Deus, e quando eu chegar lá e dizer: olha, foi Deus que me mandou, ele vai perguntar: qual o nome desse Deus que te enviou aqui? Foi uma desculpa. Todos sabem o que Deus falou, né? O eu sou me enviou. Eu sou o que sou.
Ou seja, Deus não tem que dar explicação para ninguém, ele é Deus e pronto. Né? Independente de eu querer que ele seja ou não, ele é Deus. A terceira desculpa que Moisés deu foi: Deus não apareceu a você. O pessoal vai dizer, os meus irmãos, Arão e Miriam, vão dizer, Deus não apareceu a você. Porque se você, um Deus que não tem nome, um Deus que nunca existiu, ele não apareceu para você. Um receio sobre a vocação de pessoas tementes a Deus é a certeza de que Deus a chamou para aquela atividade, o ministério. As pessoas até poderiam ter dúvidas sobre Deus ter realmente aparecido a Moisés, mas Moisés não poderia ter dúvida de que estava sendo enviado pelo poder ou da parte do próprio Deus. E as pessoas podiam até duvidar, mas ele mesmo não podia duvidar. Só dele ver aquela miragem, aquela sarça ardendo e não se consumindo, aquela voz sozinha conversando com ele no deserto, ele era um indivíduo que ele não devia duvidar disso. Mas ele duvidou também, quando ele diz assim, olha, chegar lá e vão dizer, Deus não te apareceu. Como é que você sabe que foi Deus que te chamou? Como é que você sabe que esse Deus que não tem nome, que não tem aparência, te enviou? Bem estranho. Ele está lá em Êxodo 4, no verso 1. Bom, outra desculpa, não sou eloquente. Você sabe o que Moisés disse? Senhor, sou duro de palavras, de boca. Eu não consigo falar. Deus já foi, nesse momento aqui, Deus já estava se irritando. Tá? Moisés ele entendeu que de não ser uma pessoa convincente em palavras. Era um homem que estava 40 anos conversando só com bois. Então ele não tinha, ele era pesado de língua. Como uma possível referência à gagueira, de qualquer forma, essa limitação, qualquer que fosse, apenas reforçaria o poder de Deus na vida de Moisés. Se Moisés fosse uma pessoa já eloquente, uma pessoa que convencesse os outros através da sua fala, não seria o poder de Deus, seria ele mesmo. Seria o Deus usando uma coisa que era. Não, Deus usa as coisas loucas mesmo, para que o poder dele sobressaia. E foi aí que Deus escolheu. Você é duro de palavra, mas quem vai falar através de você não é você mesmo, sou eu que vou falar. E eu convenço, porque eu tenho um espírito que convence as pessoas, que vai levar ao convencimento. Interessante, né? Olha só, a última resposta. Quando Moisés sentiu que não havia mais saída para ele, que ele ia ter que, agora não tem mais. Ele falou, Deus, é o seguinte, quer saber uma coisa? Manda outro. Por fim, está lá no verso 13 do capítulo 4 de Êxodo. Por fim, Moisés pede a Deus que mande outra pessoa em seu lugar. Depois de tudo que o Senhor havia falado e das garantias que deu a Moisés, o ancião ainda preferiu não fazer parte do cumprimento do plano divino. O Eterno se irou com Moisés e mencionou o nome de Arão. Foi aí que ele falou assim, olha, você vai porque o seu irmão mais velho vai ser o seu porta-voz. Ele vai falar por você. Aí ele não teve como mais fazer. Aí ele resolveu, agora eu tenho que ir mesmo. Bom, essas foram as desculpas que Moisés deu. E quantos de nós também temos muitas desculpas hoje para não assumir o ministério que Deus nos mandou? O terceiro item desse tópico diz que Deus confirma a chamada de Moisés. Deus não apenas cancelou ou chancelou sua vocação, mas também ele agiu confirmando com milagres o que havia dito a Moisés. Irmãos, quando Moisés chega lá no Egito, sozinho, 40 anos fora, o faraó não era mais nem aquele, era outro. E ele chega ali e fala, olha, eu vim para tirar o povo. Como? Aí ele foi explicar tudo, e Arão assumiu aquilo. E os milagres começaram a acontecer a partir do momento em que Deus endurece o coração do faraó, e aí começa a vir as pragas por determinação do próprio Moisés. Depois que ele libertou esse povo lá da escravidão, nós vemos os encontros que ele teve com o faraó foram frustrantes, porque ele ia, faraó, a princípio,
concordava, mas quando ele começou a mostrar os milagres do Deus dele, Faraó convocou lá alguns lá também para mostrar algumas coisas, e ele começou a ficar meio que perplexo com aquilo, mas Deus foi mostrando que o milagre ia acontecer. E acaba que Moisés consegue tirar o povo. Então, após o Egito, veio o deserto. Ele saiu, depois daquela última praga, que foi a mortandade dos primogênitos, de todos os animais, seres vivos, todos os seres vivos, morreu o primogênito. Depois daquilo ali, aí Faraó realmente liberou. Mas quando ele liberou, que ele foi já a caminho com toda a riqueza que tinha, com gado, que o povo ficamos livres desses hebreus. Acabou as pragas, ficamos livres. Aí deu pendência, deu ouro, deu tudo para eles e vai embora, vai embora. Eles foram. Faraó desiste daquilo, porque era mão de obra escrava, era mão de obra do Egito, era eles. Era aqueles hebreus. Aí ele manda buscar, vai atrás com o exército para trazer todo mundo de volta. Foi quando Moisés está diante do mar. Do outro lado do mar vermelho, do mar, estava lá o deserto. E eles tinham que passar pelo deserto para ir para a terra que Deus havia prometido. Aí vem o grande problema. O deserto. Deus fala com Moisés, o que você tem na mão? O cajado, toca nas águas. Todos nós sabemos a história. Moisés atravessa com os pés secos, toda aquela multidão com ele, todo o seu gado, todos os seus bens. E do outro lado tem toda aquela festa, Miriam dança, canta, bate, toca, tamborim, todo mundo dança e gritavam, só o Senhor é Deus. Mas aí vem o deserto e vai andando pelo deserto. Nós sabemos que logo o gado começa a cansar, o povo começa a cansar, começa a esmorecer, começa a murmurar, até chegar ao pé da montanha. Irmãos, é interessante, porque depois de libertar o povo da escravidão, vencer o Mar Vermelho, o exército de Faraó, Moisés tem um encontro com Deus no Monte Sinai. O Senhor o chamou para passar uns momentos a sós com ele. Em Êxodo 19, 20, está bem claro. O tempo que Moisés passou com Deus foi suficiente para que recebesse as orientações necessárias para a condução do povo, mas nem sempre estar com Deus na montanha significa que não haja problemas lá embaixo. Moisés teve visão maravilhosa. Moisés falou face a face com o nosso Deus. Naquele momento ali, Moisés estava frente a frente com Deus. Deus falava com Moisés, Moisés ouvia, Moisés retrucava. Pensa aí num diálogo com Deus. Mas Moisés só ouvia a voz e aquela grande nebulosa. E Moisés falou, não, eu quero ver a sua glória. Interessante o desejo que Moisés tinha de ter intimidade com Deus. Foi aí que ele viu que a presença de Deus é maravilhosa. Ele ficou ali em cima daquele monte 40 dias. E ele, quando desceu, era tremendo, a imagem de Moisés era tremenda, tudo aquilo que havia acontecido com Moisés. Moisés não queria mais nunca sair da presença de Deus. Aí, quando ele chega lá embaixo, vem o grande problema. Ele encontra o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava na montanha, um bezerro foi feito com com ouro doado pelos próprios israelitas. Ele, através de Arão, eles pediram, Arão, olha, Moisés não vem mais, já morreu por lá. Nós estamos aqui agora, nós temos que ter um Deus. E Arão vai, pede para que todos deem os seus pendentes, suas pulseiras, seus colares. Ele dissolve tudo aquilo e faz um bezerro de ouro e falou, isso aqui agora é o nosso Deus, o Deus de Israel. Seria a necessidade, que eles tinham saído do Egito, o Egito não tinha saído de dentro deles. A necessidade de eles terem a figura de um Deus, a figura a seguirem. Nós temos aqui, quando Moisés vê aquela situação, ele joga as tábuas que ele ia descendo da lei, que Moisés deu, que Deus escreveu, os mandamentos dele. E Moisés ia descendo aqueles 10 mandamentos, e de repente ele joga aquelas pedras no chão, elas se quebram. E aí Deus falou com ele, refaça as tábuas da lei. O Senhor não fará
a parte que nos cabe. Deus, na primeira vez, ele fez. Agora, Moisés, você que vai fazer. Refaça. O legislador ele fica tão indignado com o que viu que ele quebrou as pedras. Agora, não. Agora o Senhor primeiro ele fez. Agora, a lição que nós tiramos é que agora você faça. Você quebrou o que Deus fez, agora você faça da sua mão e traga para mim. Ah, eu posso levar as pessoas para ajudar? Não, você traga para mim escrever novamente as leis. Mesmo assim, Deus tem que nos valorizar através das coisas que nós mesmos agora vamos fazer. Nós fazemos agora o que nos compete. Deus vai fazer só o que compete a Ele. Então, nós estamos agora diante dessa grande lição que Deus deu a Moisés. Refaça agora, Moisés, as pedras. Ou seja, agora é com você a bola. Né? No terceiro item dessa lição, vem dizendo que a bênção sem a presença de Deus. Aqui que está a grande lição para a nossa vida. Quando Deus fala com Moisés que vai mandar um anjo à frente deles, Deus reafirmou a promessa. Deus manteve a promessa feita. Ele disse, olha, eu vou levar, vou dar a vocês, vou eliminando todos os povos que estão na terra, que eu prometi a seus pais, que eu prometi a Abraão, que eu prometi a Isaac, que eu prometi a Jacó. Eu vou levar vocês, vou te dar essas terras. De lá eu vou expulsar todos. Ou seja, Deus tem promessa na nossa vida e nós estamos... Não, agora eu posso... Agora é só a promessa vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez a promessa e vai cumprir essa promessa em mim. E aí você esquece da presença dele em você. Foi aí que Moisés deu a grande lição. Quando Deus fala, olha, eu vou mandar um anjo ir na frente de vocês, mas eu não posso no meio de vocês, porque eu vou consumir vocês com a minha santidade. O povo entristeceu, Moisés olhou e falou, olha, se o Senhor não estiver conosco, daqui não sairemos, aqui mesmo morreremos. O povo era obstinado, realmente. Não adiantou Deus reafirmar as promessas, mas Moisés percebeu que as promessas não são maiores do que a presença de Deus. Quantos de nós estamos vivendo só das promessas, só daquilo que Deus já nos deu? Nós não queremos nem a presença dele, porque às vezes nós achamos que não somos dignos da presença dele. Mas olha, a presença dele é essencial para uma vida cristã, para uma vida com ele. Se o Senhor não for comigo, para Moisés, a intimidade com Deus e a presença fariam toda a diferença naquela caminhada. Essa é a grande sacada dessa lição. É dizer que quando Deus está conosco, é porque nós temos intimidade com Ele. As bênçãos sempre acompanham o abençoador. Ele vai trazer as bênçãos. A presença dele já é uma bênção na nossa vida. Só da presença dele. Nós vemos assim, olha, quando ele tira todo o medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que nos aterroriza. Sabe o que é isso? A presença dele, através do Espírito Santo em nós. Não são as bênçãos que ainda vão ver quem somos nós para saber do dia de amanhã. O dia de amanhã só ele conhece, porque é ele que não é limitado no tempo, nós somos limitados ao presente. Nem o passado mais nós podemos viver, porque já vivemos. Nós só vivemos o presente. Então, a ansiedade que a gente tem, que a gente sente, olha, Deus estando presente, ele elimina tudo isso. Porque nós vamos viver o presente, mas confiando no futuro que ele tem para a nossa vida. O terceiro item diz que Moisés foi um gigante de Deus. Ele era tão usado pelo Todo-Poderoso que Pedro comparou o seu ministério com o ministério de Cristo. Está lá em Atos 3:22. É interessante como todos nós, Moisés tinha suas limitações. E em um momento de descuido, olha só, ele foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Ele chegou a ver a terra de longe. Deus levou ele em cima do monte, e falou, olha a terra, Moisés. De onde a sua vista contempla toda essa terra, eu darei
ao meu povo, mas você não vai entrar lá. Agora você sabe qual foi o descuido? Deus falou com ele, fala a rocha, e ele, nervoso com a obstinação daquele povo, meteu o cajado na rocha, feriu a rocha. Aí Deus, por castigo, não deixou sair água. Não, saiu água. Mas Deus falou, olha, porque fizeste isso, não entrarás na terra. Olha só, era um homem que deu o exemplo para nós. Todos nós somos falhos, sim, somos, porque somos pecadores. Mas Deus, ele tem uma promessa e tem um propósito. Se ele está com você, ele vai te conduzir, ele vai te levar. Moisés não entrou nessa terra, botou os pés lá, não viveu fisicamente lá. Mas você quer ver? No Monte da Transfiguração, quem estava no Monte da Transfiguração com Cristo? Moisés e Elias. As testemunhas, não está explícito que Moisés vai estar, mas quem é que dominou todas as pragas? Quem é que está dizendo lá das duas testemunhas do Apocalipse? Moisés e Elias. Eu quero te dizer, meu irmão, que se você seguir o exemplo desse grande homem, que também foi falho como nós, até para provar, olha, que é difícil você falar, porque Cristo era Deus. Então, como é que eu vou viver como Cristo? Ele era Deus também, 100% Deus. Mas viva como Moisés. Saiba que você é pecador, que você é falho, mas exija a presença de Deus com você. E você vai receber tudo aquilo que Deus tem para te oferecer. Seja também um gigante de Deus, como foi Moisés. Eu tenho aqui uma conclusão. Se havia alguém inteligente e com muita capacidade intelectual no meio daquele povo, esse alguém era Moisés. Porque ele foi educado para ser o próximo faraó, com o que havia de melhor no Egito. No entanto, ele não se fiou na sua sabedoria humana e sim em seu Senhor. Ele sabia que se Deus não fosse com ele naquela jornada, não adiantaria a boa vontade, lutas ou objetivos. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Está lá no verso 15 do capítulo 33 de Êxodo. Moisés é taxativo. Olha, se a tua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Em outras palavras, eu não sou burro de enfrentar o deserto, com todos os desafios anexados que o deserto nos traz, andando só e sem o meu Deus. Seja como Moisés, não tente enfrentar o mundo sem a presença de Deus com você, pois é a presença de Deus é que vai fazer de você vencedor. É a presença de Deus comigo que me faz vencedor. É a presença de Deus com você que vai tirar todo medo, toda angústia, toda ansiedade. E é a presença de Deus comigo que trabalha em mim esses sentimentos que muitas vezes se afloram em minha mente e em meu coração. Eu quero orar mais uma vez para que Deus possa estar presente conosco. Quando Cristo assuntou aos céus, ele disse: olha, eu tenho que ir, falou para os seus discípulos. Porque se eu não for, não virá o Consolador. E ele virá e trará memória de vocês tudo aquilo que eu vos ensinei. E ele estará convosco até o final dos séculos, até a consumação dos tempos. Então, ele está disponível. Agora, ele não invade coração. Abra o seu coração para a entrada desse Consolador, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus os guarde. Eu quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa lição, ó Deus, e por ter colocado em nosso coração, em nossa mente, que a tua presença conosco é mais importante do que toda promessa cumprida. Se o Senhor não for conosco, Pai, certamente nós não andaremos por esse mundo tenebroso. Sê conosco, ó Deus, guardando-nos e fazendo-nos caminhar contigo. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço, te louvo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Estenda a mão, quero abençoar você com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora até a eternidade. Você possa dizer amém. Amém, povo de Deus. Fiquem com Deus.